Bem, quero deixar imediatamente conosco, sem perda de tempo, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago. Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes e aos que estão em Porto Rico e nos demais lugares, em toda a América Latina, na América do Norte e nos demais países, aos ministros, às igrejas e demais lugares onde se reúnem. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. E nos abra as Escrituras nesta ocasião. Nos permita entendê-la. Nos dê o conhecimento da sua palavra, do que significa o que está escrito nesta Bíblia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leamos no capítulo 2 do livro de Abacuque, a partir do versículo 14 e depois versículo 20. Creio que também já lhes anunciaram que no Natal, por aí, haverá uma atividade com convite pessoal por escrito. Assim, aqueles que o recebam, pois já sabem que estão convidados. Quem não o receba, pois fique tranquilo e não terá de gastar dinheiro na viagem, já que viajaram nesses dias. Recordem que será um convite por escrito. Se alguém vier e não o tiver, pois já sabe que há café, lhe darão café em algum lugar depois que termine a reunião. Esta passagem é muito importante, porque é uma passagem profética que dá mais luz a Isaías. Em qual capítulo? De Isaías, capítulo 11. Ao capítulo 11 de Isaías. Vamos a leerlo los dos. Vamos ler os dois. Y vamos a ver e vejamos aqui o que temos aqui com relação a esta passagem. Capítulo 11. Do capítulo 11 de Isaías e capítulo 2, capítulo 11 de Isaías, capítulo 12 de Abacuque. E no capítulo 2 de Abacuque. Leemos o capítulo 2 de Abacuque. Leamos capítulo 2 de Abacuque. Verso 14. Começando no versículo 13. Comencemos en el verso 13 en adelante. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Porventura não vem do Senhor dos exércitos
para el fuego. que os povos Las trabalhem pelo naciones se fogo fatigarán en e vano, os homens se cansem em vão? porque la tierra será llena del Porque a terra conocimiento se encherá do de la gloria de conhecimento Jehová, da glória do como las Senhor, aguas cubren el como mar. as águas cobrem o mar. El mensaje que cubrirá A mensagem que cobrirá toda a terra. es nuestro tema Esse é o nosso tema para esta ocasión. para esta ocasião. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Para que haya conocimiento Para que que haja llenará conhecimento toda la tierra, que encherá toda a terra, tiene que haber una enseñanza terá de haver um que ensinamento revele que revele lo que las personas o que van a as estar viendo y pessoas llenando. estarão la tierra. vendo, Si la enchendo tierra va a ser terra. llena del conocimiento Se a terra será cheia do de la conhecimento gloria de Dios, de la da gloria de glória Jehová, de Deus, da glória do Senhor, tiene que venir por então medio de un mensaje terá de vir por intermédio de que uma revele mensagem que esa revele gloria de Dios essa glória siendo de Deus manifestada. sendo manifestada na terra. La falta de conocimiento A falta de conhecimento de ese mensaje, de esa revelación dessa divina, de esa mensagem, enseñanza dessa revelação divina, divina, desse ensinamento divino, hará en algunos que no puedan ver fará la gloria de Dios. em alguns que não possam ver a glória de Deus. Mas Ese aqueles mensaje que terão llenará toda la tierra essa mensagem que encherá toda a terra y que revelará, dará a conocer e la que gloria de Dios, revelará, dará a que estará conhecer a llenando glória de toda la Deus, tierra, que estará enchendo toda a terra, podrán decir, esses poderão dizer: yo estoy viendo la gloria de eu Dios estou vendo a glória de Deus llenando enchendo toda la tierra, toda a terra. como fue en los días de Moisés. Como foi nos dias de Moisés, Allá estaba la gloria de Dios, lá estava a glória de Deus. de Jesús Como también. foi nos dias de Jesus La também. gloria de Dios estaba manifestada A por glória de medio Deus estava manifestada por de Jesucristo. intermédio Dios de Jesus Cristo. y Jesucristo. Deus em Jesus Cristo. Y cuando hacía Dios por medio de Jesucristo las E quando maravillas, Deus, por meio de Jesus Cristo, fazia as maravilhas, la gloria as de pessoas Dios, que viam a glória de Deus, los cuales estaban escuchando la as quais enseñanza estavam ouvindo o de Jesus, ensinamento que de revelava Jesus, que que era revelava Dios el que estaba haciendo esas que era cosas, Deus quem estava e não fazendo homem. essas coisas e aunque não las um homem, personas veían a un hombre, embora as pessoas Mas vissem Jesus a um dizia, homem. Mas Jesus yo dizia: no hago nada de mí mismo, eu sino não faço nada el por mim Padre mesmo, que mora en mí, mas o Pai que Ele mora em hace mim, las obras. Ele é quem faz as obras. Y el Padre E o mayor Pai que yo. é maior do que eu. Por lo tanto, Portanto, los que estaban viendo as pessoas que estavam vendo, a través de lo que escuchaban, através do que porque ouviam, primero hay que ver a través de porque primeiro la tem que se ver enseñanza, por meio do para después ensinamento, ver para bien depois lo que está verem bem sucediendo. o que está Para quê? sucedendo. E Para para ver quê? bien lo que está viendo, Para ver bem o para que ver que esteja Deus, vendo, el que está en la para escena, ver que é Deus como quem foi está em cena. en la ciudad de Naín, cuando Assim Jesús como foi na cidade de Naim. llegó a la ciudad de Naín, llevaba Quando Jesus chegou na cidade de Naim, a sepultar a un joven eles levavam um jovem para a sepultura. y él vio la E madre Jesus viu de ese joven muy triste que iba a mãe desse jovem con que todas las estava personas muito que triste. iban en el funeral E ela ia com todas as demais Muito pessoas que triste. seguiam o funeral, y para muito colmo era tristes. viuda. Por E lo para tanto, o era cúmulo, el era único uma viúva. De modo que esse era o único sustento para o lar. Y dice além la da mãe. Escritura que Jesús tuvo que E a Escritura diz que Jesus teve o quê? Teve compaixão se dela. compadeció. Jesus se compadeceu dela. Y E siempre Jesús fue movido a Jesus compasión, sempre foi movido de compaixão los milagros. para fazer os milagres. Sentía esa compasión
Ele sentiu essa compaixão. Também quando o povo teve fome em algumas ocasiões e multiplicou os pães e os peixes. Podemos ver que Jesus se aproximou do féretro, colocou as mãos sobre o féretro e detiveram a marcha. Então lhe disse: jovem, levanta-te. Ele não orou. Jesus orava quando estava sozinho no monte. Se afastava e orava. Mas quando estava pregando, já não estava orando. Já tinha orado. É que algumas pessoas oram quando se veem em aperto, ao invés de orar antes para que não lhes chegue esse momento difícil. E quando Jesus ia orar em separado, ele tinha as visões e via. O Pai lhe mostrava o que tinha que fazer. Ele via o Pai fazendo isso. E era o que Jesus tinha de repetir aqui na terra e materializar. Materializaria isso. Deus, o Pai, o materializaria através dele. Recordem de uma coisa. Numa ocasião, em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E por que ele disse ninguém vai? Ele havia dito: o Pai que mora em mim. E por aí também, creio que o repetiu: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. E então, onde estava o Pai? Nele. Por isso disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a você, a alma que é você, a menos que seja pelos canais do corpo e do espírito. Isso quer dizer que necessita que seja através do corpo físico com o qual você se move de um lugar para outro. E qualquer pessoa, para chegar até você, até a sua alma, até você que é uma alma vivente, tem de ser através do corpo que você tem. Ou seja, encontrá-lo, falar com você, e então está chegando a sua alma. Por isso, algumas vezes, as pessoas dizem: isso me chegou à alma. Isso que me falaram, me chegou à alma. Viram? Chegou lá, ao que você é. Outras vezes dizem: o que tal pessoa disse, entrou por aqui e saiu por ali. Viram? Não chegou à alma. Não chegou a você. Chegou ao véu de carne, ao templo de carne que você tem. E aí está o mistério de Deus, o Pai e de Cristo. É que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por isso, quando também ele ressuscitou ao jovem, o filho da viúva de Naim, lá da cidade de Naim, todos se maravilharam e tiveram temor. Não de Jesus, mas do que estava dentro de Jesus, e disseram: Deus visitou o seu povo, porque se levantou entre nós um grande profeta. Isso está no capítulo 7 de São Lucas. E essa é a forma de Deus visitar o seu povo.
Quando Deus disse para Abraão, 15, no capítulo 15 do versos Gênesis, 12 al 19 del Génesis, nos versículos 12 até o capítulo 7 19, capítulo 7 del 11 adelante de San Lucas, esse caso do filho da viúva da cidade de del Naim hijo de la viuda, está no capítulo 7 de São Lucas, do versículo 11 em diante. E no capítulo 15 do Gênesis, do versículo 12 ao 19, está essa ocasião quando Deus fez um pacto com Abraão e lhe disse: a tua descendência, tua semente, será escrava em terra alheia. Não lhe disse em qual cidade, porque algumas vezes, quando dizem qual é o lugar, em seguida vão recomendar, não vão para esse lugar. Se lembram de quando Jesus disse que ia para Jerusalém e que ali passaria tal e tal coisa? Pedro em seguida saiu e disse: não te suceda tal coisa, não vá para lá. Mas ele tinha que ir para lá, para que se cumprisse a Escritura. Deus disse para Abraão, no capítulo 15, tua descendência será escrava numa terra alheia por 400 anos. Vamos ler isso para que fique gravado tal como foi dito. Capítulo 15 de Gênesis, verso, quando está haciendo el pacto y las aves venían quando a estava pararse sendo feito sobre o pacto, as aves desciam sobre o sacrifício. mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, E pondo-se o y aquí sol, que um el temor de profundo una sono grande caiu oscuridad sobre cayó Abraão, sobre él. e eis que grande espanto e Entonces grande Jehová escuridão dijo a caiu Abraham, sobre ele. ten por Então cierto que disse tu Abraão: sabes de descendencia certo que peregrina morará en será tierra a ajena, tua y descendência será em terra esclava alheia, allí, e será y reduzida à será escravidão, oprimida e será afligida por 400 años. 400 anos. Mas também a la nación a la Mas cual também servirá, eu julgarei a nação a juzgaré qual yo. ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Y E después depois de esto disto sairá saldrán con gran com riqueza. grande riqueza. Aplicándolo a nuestro tiempo, la descendencia de Dios, Aplicando-se ao nosso por tempo, a consiguiente, descendência de Deus e, descendencia consequentemente, de Abraham, o simiente a de Abraham, descendência de Abraão, ou semente de Abraão, según segundo a la fé, como dice Pablo en Gálatas, como Paulo nos disse na carta aos Gálatas, nos capítulos 3 e 4, dice que todos los que son ele de la diz fe que de todos Abraham que son são da hijos fé de Abraão de Abraham. O todos los que são son de la fe filhos en de Cristo quem? son hijos de Abraham. De Abraão. Ou, todos os que são Y da fé han em estado Cristo pasando por são filhos una etapa de Abraão. al estar en estos cuerpos mortales e estiveram passando y por consiguiente al estar en el reino por uma del etapa de Dios, escravidão es el que gobierna ao estarem nesses corpos este planeta mortais. Tierra. Portanto, ao estarem no reino das trevas, El que é príncipe de las o que tinieblas, governa el príncipe este planeta Terra. de este mundo, dice Cristo, el O diablo. príncipe deste mundo, como Cristo disse, que é o diabo, Pero el heredero mas de los reinos de este mundo es quien? Jesucristo. quem é o herdeiro dos reinos deste mundo? Jesus Cristo. Mientras hemos estado en este reino terrenal, el príncipe Enquanto de las estamos tinieblas neste reino terreno, gobierna que o príncipe das trevas governa, y que en los últimos cientos de años e que nos últimos séculos, lo ha gobernado a través del ou nos últimos milênios, reino de los gentiles, que comenzó con Nabucodonosor, o governou através do reino dos gentios, que termina começou com sobre la cabeza de oro Nabucodonosor, y termina los pies
começou na cabeça de ouro e termina nos pés de ferro e de barro. Nos pés de ferro e de barro é que virá o juízo ao reino dos gentios, como veio a Faraó e o seu reino no tempo de Moisés. Por isso é que se repetirá o ministério de Moisés e o de Elias no último dia. E depois sairá com grande riqueza. Vinieron las plagas y la última la plaga de la muerte sobre los primogénitos. Vieram as pragas. Y después de ese juicio, e a última praga foi a praga da morte sobre os primogênitos. Depois disso, o juízo. Desses juízos que são tipo e figura dos juízos que virão na grande tribulação. Depois disso é que os escolhidos regressam com Cristo em corpos glorificados, desde o céu, da ceia das bodas do Cordeiro, para o estabelecimento do reino de Deus na terra, do reino de Cristo. Já ninguno de los escogidos era pobre. Nunca ha sido pobre. E aí já nenhum dos escolhidos será pobre. Nunca foram pobres. O que se passa é que congelaram as riquezas dos reis, dos sacerdotes e dos juízes, dos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estando nesses corpos, estivemos vivendo, como nos diz no capítulo 3 da carta aos Filipenses, versos 20 ao 21, no corpo da nossa humilhação, um corpo onde nós, sendo filhos de Deus, sendo herdeiros de Deus, estivemos vivendo humilhados, como pobres, por mais riqueza que tenhamos aqui na terra, porque elas não são comparáveis com as riquezas que nós temos como herdeiros de Deus no reino e para desfrutá-las no reino de Deus. Por isso, quando se sai do reino dos gentios, e quando o reino dos gentios desapareça, quando os reinos deste mundo sejam entregues a Cristo, conforme o capítulo 11 do Apocalipse, nos versículos 15 ao 19, mas vejam que antes de serem entregues, há um juízo. Isso está no Apocalipse capítulo 11, do verso 1 ao 14. Os juízos, as pragas que virão durante a grande tribulação. Porquanto será paralelo ao tempo de Moisés, o espírito ministerial de Moisés estará na terra. O Espírito Santo estará operando o mesmo ministério que operou em Moisés. E por isso é que se veem as mesmas pragas que caíram no Egito. Mas Moisés tinha a mensagem de liberação, a mensagem da glória de Deus para o povo hebreu. Y con ese mensaje fortaleció la fe del pueblo. Falou primeiro, pregou primeiro, e com essa mensagem fortaleceu a fé do povo, o libertou, o levou rumo à terra prometida. Não Moisés, mas Deus em Moisés e através de Moisés. E agora, onde nós encontraremos essa mensagem que cobrirá toda a terra? É a mensagem do Evangelho do Reino. E este Evangelho do Reino será pregado
vendrá el fin. por testemunho em todas as San Mateo, nações, capítulo 24, e então verso virá o 14. fim. São Mateus capítulo 24, Y versículo en 14. Isaías, E no capítulo 27 de capítulo Isaías, 27, verso 13 nos dice, acontecerá no un día en versículo aquel 13 día nos diz: que E se será tocará con naquele gran dia trompeta, que se tocará y uma vendrán grande los que trombeta, habían sido desaparecidos e os que andavam en la tierra perdidos asiria, pela terra da y Síria, los que habían sido desterrados a e os que Egipto, foram y desterrados adorarán a para a Jehová en terra el do monte Egito, santo tornarão a en vir Jerusalén. e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Notamos que dice que acontecerá en aquel día, Aqui acontecerá en aquel día percebemos que se que diz tocará que acontecerá con gran naquele trompeta. dia. Naquele dia Este também es un mensaje vemos que se tocará de gran uma trompeta, grande es trombeta. el mensaje Isso del é uma Evangelio del mensagem Reino, de grande voz de trombeta. el É a cual mensagem do Evangelho do los Reino, judíos lo van a escuchar. Por a eso no qual se os le puede judeus llegar a los escutarão. judíos Por isso é que não com se outra pode coisa. chegar até os judeus com outra y ese coisa. mensaje que E llenará essa toda la tierra mensagem llegará hasta Israel. que encherá toda a terra chegará até Israel. Ese mensaje Essa mensagem es el mismo de Levítico capítulo 23, é a mesma de Levítico no Es la capítulo misma 23. É a mesma trombeta, ya 4 de las 7 fiestas pois de Israel, 4 se já cumplieron en 4 la das 7 primera festas de Israel, venida de Cristo, 4 já se y con la cumpriram primera venida de na Cristo. primeira vinda de O Cristo sea que fueron e com a primeira vinda de Cristo. para Ou seja, la que dispensación estas foram para a dispensação da graça. y las otras 3 corresponden a la segunda venida de Cristo. E as outras 3 correspondem Igual que à Isaías segunda capítulo vinda 61, de Cristo. Donde Semelhante Cristo a leyó, Isaías, no capítulo dice, "El Espíritu 61, do Senhor está sobre mí, onde por Cristo cuanto leu me e ungiu disse: O Espírito do para Senhor dar está buenas sobre nuevas- mim, buenas porquanto nuevas me a los ungiu, pobres, para dar boas assim, novas aos y para pobres predicar e el año de la buena voluntad para pregar o ano da boa vontade do y él se Senhor. detuvo. No continuó E aí ele se leyendo deteve. Ele não continuou lendo. el resto O restante de ese pasaje, desta passagem, porque el resto de ese pasaje porque o restante dessa passagem corresponde corresponde a su segunda venida. à sua segunda vinda. El Espíritu de Jehová, el Señor, está O sobre mí, Espírito do Senhor Deus está porque sobre me mim, ungió Jehová. porque o Me enviaba a Senhor me predicar ungiu buenas nuevas a los para abatidos, pregar boas a novas vendar aos los mansos. quebrantados de corazón, Enviou-me a a restaurar publicar os libertad a contritos los de coração, cautivos a proclamar y liberdade aos presos a perpetuo de la cativos cárcel. e abertura de prisão aos Ahí se presos. detuvo, y ahí lo que Aí hay ele es se deteve. punto y E o que coma. diz em seguida é Una ponto e coma vírgula. o un punto y coma puede ser Uma una vírgula ou um pausa ponto e vírgula pode ser uma de pausa 2000 años. Y esa es una pausa de de 2000 A anos. continuación, Esta é uma pausa de leitura. 2000 anos, pois porque na a continuação continuação dice, a proclamar, se diz na leitura, a proclamar. todavía no es la pausa, a proclamar el año de la Aqui buena não voluntad tem de pausa. Jehová. Ahí se A detuvo. proclamar No o ano es da coma, boa vontade do ni siquiera Senhor. punto y coma, Aí se es deteve. una coma Aqui não tem que vírgula, separa aquellas palabras que Porém, él leyó uma conexão hoje que se separa cumpriu aquelas palavras que esta ele leu escritura delante e disse: Hoje se cumpriu de esta vosotros. escritura diante de vós. y esa pausa E esta pausa ha tenido ya unos 2000 años tem durado aproximadamente 2000 anos. y se continuará E essa Esse passagem en este continuará tiempo final. neste tempo final.
coma y una I también. E el com día de venganza uma conexão E del Dios e uma nuestro, vírgula diz: a consolar a e o todos dia da vingança do nosso los Deus, enlutados. a consolar todos os tristes. Y por consiguiente a todos los que han muerto, E, a todos los que, consequentemente, familiares vivos, a todos os que familiares vivos han tenido familiares que han muerto, daqueles ya sea que en nuestro morreram, tiempo o han muerto, en aqueles que tiempos tiveram familiares que de morreram, años atrás. seja no nosso tempo ou em O sea que va a muitos consolar anos atrás, también a los de modo descendientes que judíos, consolará também aos los descendentes descendientes judeus, de los que murieron en el os holocausto, descendentes daqueles que morreram no Holocausto y ou na también Shoah, a los descendientes de los bem cristianos como que han muerto, aos descendentes dos cristãos que morreram, os consolará, porque estar esperando eles estarão esperando que seu pai e sua mãe apareçam bem jovens, jovencitos, como buena sempre salud, desejamos ter aos nossos pais, bem jovens, com boa saúde e sorridentes. E assim virão, cuántos años, não importa quantos anos lo que murió fue el cuerpo tiveram quando morreram. físico, ellos están en cuerpo O que angelical, morreu foi o seu corpo físico. Eles estão no seu corpo angelical, no corpo teofânico, olhando para cá e muito contentes. y si una persona no lo puede E se uma pessoa não pode crer nisso, creer en lo importante, o que é o importante, se puede ir não se preocupe, para que mire de allá para acá. poderá ir para que olhe de lá para cá. De allá para acá se ve mejor que de aquí para allá. De lá para cá se vê melhor do que daqui para lá, No todos pueden porque ver, daqui para lá pero de allá para nem acá todos podem sí ver, pueden mirar. mas de lá para cá, sim, eles podem Y ver, sobre todo lo de nuestro tiempo. e sobretudo os do nosso tempo. Diz: Y el día de venganza del Dios nuestro. e o dia da del Dios vingança nuestro, do nosso Deus, a todos los enlutados, a consolar todos os anunciándoles enlutados, que ya pronto van a regresar. Y eso llenará de alegría y gozo anunciando-lhes a todos que los em creyentes, breve regressarão. porque están E isso esperando encherá de la alegria venida e del de Señor gozo a todos os crentes, todos los porque que eles estarão partieron, esperando a vinda do Senhor com todos aqueles que partiram. Cristo saldrá del Porque lugar é assim que santísimo será. del templo celestial, Cristo sairá do lugar de la santíssimo do séptima templo dimensión, celestial, donde está, da sétima dimensão, bajará a la onde ele sexta está, dimensión, porque viene descerá descendiendo, até a sexta dimensão, descendiendo porque de la virá descendo, séptima dimensión descendo da dimensão de sétima Deus, dimensão a la sexta da dimensión, la dimensão de dimensión de la Deus, teofanía até a angelical, sexta dimensão, na dimensão da y de ahí teofania, se traerá con él na dimensão angelical, a e todos dali los trará creyentes com ele que todos formaron os crentes parte de la iglesia que del Señor formaram parte en cada da tiempo. igreja do Senhor em cada Como tempo. Cristo pasó por el Como paraíso Cristo, que passou pelo resucitó paraíso, y trajo con él a los que ressuscitou habían muerto. e trouxe com ele Pero ahora aqueles de que arriba haviam morrido. hacia abajo. Mas agora é de cima para baixo. Y les dará cuerpos E eternos, lhes dará inmortales. corpos eternos Es e solamente lo que imortais. tiene que hablar. Y ahí surge, Somente o que terá como dice el reverendo William é Branham, que que falar. E aí surgem, como o reverendo Lembrana disse, quando foi visitar Abraão, no capítulo 17, le dice a Dios a Miguel, toma polvo, e Deus disse para Miguel, sopla, crea tomou do pó, un cuerpo, soprou, dice Miguel, criou um para ti, corpo entra en él. e lhe disse, Miguel, este é para ti, entra nele. Toma polvo de nuevo de la tierra, Tomou do Sopra pó e de hace novo, outro. do pó da Dice, terra, Gabriel, soprou esse e para fez ti. outro. E disse,
Gabriel, este é para ti. Y hace otro, crea otro. E tomou o pó da terra, soprou e fez outro, criou outro e disse, este é para mim. Decir a ellos, ese es para mí. Y entra. Y entonces aparece Ele caminando, pode ter dito a eles, este é para mim. y le aparece Entrou Abraham. e então apareceu Dios estaba caminhando. visitando a Abraham, E apareceu para Abraão. Deus Em estava forma visitando Abraão visible, de forma que podía comer visível, con Abraham y con su familia. de tal modo que podia comer com Abraão e com a sua família. Cuando Cristo, Dios estaba visitando a su pueblo en un cuerpo también de carne que Dios mismo creó Em en el Cristo, vientre de Deus María. estava visitando o seu povo num Por eso corpo en de la carne antigüedad dijeron, também. Dios Corpo que Deus mesmo criou ha no visto ventre con de su Maria. pueblo Por isso, lá na porque cidade de Naim, un gran profeta disseram: Deus levantado visitou o entre seu nosotros, povo porque um visitando a grande su pueblo profeta se en forma levantou física, entre nós. Deus como un visitando o hombre seu más povo numa forma de la física, tierra, pero como um no homem a era mais, aqui um da homem terra. Mas ele Ele não único. era um homem mais. Ele era o único. no había ni lo hay ninguno Não igual que él. havia e nem há Todos ninguém tenemos igual a cuerpos ele. mortales Todos nós temos corpos mortais. que tampoco sirven para Corpos que tão hacer un pouco sacrificio servem que sea aceptado por Dios. para realizar um sacrifício que seja aceito por Deus. No puede morir para la salvación de otro. O corpo não pode morrer para a salvação de outro, mas o corpo de Cristo sim, Podía ser ofrecido pois ele era o único que podia ser oferecido em sacrifício de expiação por todos nós. para nuestro tiempo. E para o nosso tempo, Tenemos el privilegio de tener temos las o promesas más privilégio grandes de termos as maiores promessas que llevarán a la iglesia del Señor e as promessas Cristo finais a la transformación que levará a igreja do Senhor Jesus Cristo en à sua la transformação, manifestación final en medio de la iglesia, que la na preparará manifestação final no meio da igreja, que a preparará, para ser transformados lhe dando fé y llevados para por ser Cristo a la cena transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. y cuando E estemos quando en la nós cena del Cordero, estivermos na ceia das bodas do Aí. Cordeiro, vamos a ver cómo então veremos será como el será cumplimiento de esa o promesa. cumprimento dessa promessa. Será la fiesta celestial más grande que se Será haya llevado a a maior cabo. festa celestial já realizada. Por eso É por isso es por invitación personal también. que será também por Dice, convite "Bienaventurados pessoal. los que son Ele disse: Bem-aventurados aqueles que são convidados de las à bodas del ceia Cordero". das bodas do Cordeiro. Y les son dadas las vestiduras Serão dadas vestes brancas, de boda. Todos llevarán vestimenta de boda. eso es lo que el novio Todos terão a mesma vestimenta. hacía en el, E isso allá en el Medio era Oriente. que o noivo fazia lá no Oriente Quando Médio. llegaban los invitados de la boda, Quando le chegavam colocaba a ser uma convidados túnica para a festa de boda, igual a las demás túnicas que lhe le colocavam los demás. uma túnica semelhante às Una demais túnica túnicas blanca, que se una colocava em túnica todos os blanca demais. para la boda. Uma túnica branca, todos com túnicas brancas para o casamento. Luego de la cena de la boda del Cordero, E depois da ceia en la- das bodas do durante la cena Cordeiro, de la boda del Cordero, en la ou tierra durante a estarán ceia das pasando bodas do Cordeiro, por la gran aqui na tribulación, donde terra las estarão plagas passando pela grande estarán tribulação, cayendo quando as pragas sobre la estarão humanidad. caindo sobre Si a hemos humanidade. visto, escuchado o visto a través de la televisión E se vimos ou cosas escutamos terribles, por meio da entre las televisão naciones como coisas terremotos, terríveis maremotos entre as nações, tsunamis como terremotos, y otros maremotos, problemas, tsunamis e eso outros problemas, solamente es una isso pequeña é muestra somente de lo que va a uma suceder. pequena amostra do que Durante sucederá 3 años y medio,
durante 3 anos y e el meio, reino del anticristo o reino do será anticristo desmenuzado será y los residuos desmiuçado de los otros reinos e os resíduos o dos imperios outros anteriores reinos de los reinos gentiles, ou dos impérios anteriores do reino dos gentios porque lo que também. viene es terrible. Ou seja, Pero es como en el que o tiempo que de Noé, virá lo que venía era terrible, será terrível, que era mas un poco rastro será como no de tempo lo de que Noé. era aquella civilización que O dice que se Reverendo via era Branham que terrível, era más adelantada que la civilización dali pouco rastro que estaba viviendo, que deixou estaba do que existiendo era en aquela días civilização de Reverendo William da Branham. qual o reverendo Decía Lembrana que disse más que era mais avançada, mais adiantada do que a civilização em que estamos vivendo, en la etapa en que estamos. ou que estava existindo nos dias do reverendo Lembrana, e seguramente mais adiantada do que esta civilização na etapa em que nós estamos. E tem pouco rastro dessa civilização. E vejam bem, foi com água, mas seguramente houve terremotos, maremotos, tsunamis, Pero del agua porém es difícil escapar. é difícil escapar da água. Aunque se sube una palma de coco, Mesmo que se suba numa palmeira de allá va a coco encontrar el agua. En los ou cocos, num aunque sea. coqueiro, até lá chegará a água. Mesmo que seja nos cocos. Y si la palma se cae, E se a palmeira ou o coqueiro cair, ou seja, que não existe formas de escapar. pero la iglesia del Señor Mas está a igreja do de Senhor fiesta. estará de festa. Estará de festa Estará de fiesta en la casa del Padre Celestial. na casa O sea que do Pai Celestial. rapto, Ou arrebatamiento seja, será el que o traslado de arrebatamento esta ou rapto será o outra traslado dimensão. desta dimensão para Por eso outra no hay dimensão. medio de transporte que pueda llevar Por a una isso é que persona não existe meio de transporte que essa possa outra levar dimensão. uma pessoa a essa outra dimensão. Y el mismo Cristo dice, aquí vengo pronto O próprio Cristo disse: Eis que venho em breve, e o meu galardão está comigo, para recompensar cada um segundo seja a sua obra, conforme a sua obra. Por isso é que é tão importante sempre trabalhar na obra do Senhor, não por interesse, mas por amor, que é o que mais conta. Porém, Cristo prometeu que recompensará a cada um conforme seja a sua obra. E a maior satisfação que uma pessoa pode ter é de trabalhar na obra do Senhor. É um único privilégio que a pessoa tem. E que algumas vezes tem pessoas que são muito ricas, nem sequer dão-se conta de que há uma grande bênção, um grande privilégio de trabalhar na obra do Senhor, não por dinheiro, porque a pessoa pode dizer, eu já tenho dinheiro, mas por amor. Assim como ele realizou uma obra por amor a Deus e ao ser humano, amor ao Pai e ao ser humano, porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Assim que Cristo não podia amar a Deus e não amar a raça humana, ao ser humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas obtenha a vida eterna. Isto é vida em abundância, que nunca se acabará.
E unicamente se acabará serão os cremes, porque não se venderão mais, não terão rugas, não envelhecerão, assim que não vão necessitar de cremes. Mas enquanto isso, pois se remedeia a situação, se contorna a situação. A pessoa não pode ser fanática, tem que ser realista. Porque quem é fanático, então se torna juiz do próximo, dos seus irmãos. E ao invés de ajudá-lo, o que faz é condenar aos demais. E quem trata de condenar ao seu irmão, está se condenando a si mesmo. Quem trata de tirar os pecados de outro para publicá-los, se aquela pessoa os confessou a Cristo, foram lançados no sangue de Cristo. E se alguém meter a mão no sangue de Cristo para tirar os pecados que Cristo colocou ali, quando essa pessoa já os confessou, essa outra pessoa terá um tremendo problema. Porque aquela pessoa será julgada. Aquela pessoa que trata de tirar os pecados de outra pessoa, de onde eles foram colocados, será julgada por esses pecados. E eles foram colocados no sangue de Cristo. Portanto, esses pecados virão a ser dessa pessoa. A mensagem que cobrirá toda a terra está mais esclarecido. Eu já lhes disse que essa trombeta, ou a grande trombeta de Isaías, no capítulo 27, versículo 13, e do capítulo 61 de Isaías, versículo 1 ao 3, também aparece no capítulo 23 de Levítico, nos versículos 23 e 24, onde diz: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, a la primero del mes, tendréis día de reposo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Essa gran voz de trompeta. E essa comemoração ao som de trombetas é essa grande voz de trombeta que convoca o povo. Por isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a promessa para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. No capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículos 12 ao 18. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículos 49 ao 58, que ante a trombeta final, porque a trombeta será tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiramente incorruptíveis, ou seja, em corpos glorificados e eternos, semelhante ao corpo glorificado de Cristo. E os que vivermos seremos transformados. Primeiro eles receberão o corpo glorificado. Depois nós seremos transformados estando vivos. E nos diz que será num abrir e fechar de olhos. Aí nós temos também essa trombeta para os crentes em Cristo. Depois, Israel tem essa promessa da trombeta, ou da grande trombeta, que os reunirá. Como a trombeta final, ou a grande voz de trombeta, reúne os crentes em Cristo, para lhes dar fé, para serem transformados e levados com Cristo,
até a ceia das bodas do Cordeiro. Y ahora Isaías capítulo 11. E no capítulo 11 de Isaías, dice, saldrá, capítulo 11, verso 1 en adelante, Diz, saldrá una vara a partir do versículo tronco 1, de Isaí, porque brotará um rebento do y trono un de Jessé, vástago retoñará de su e reino. das suas raízes um renovo frutificará, descendente ou seja, um filho, um descendente de Jessé. Isaí, Jessé el padre é o de pai David. de Davi. Por eso viene de esa línea de David. Y reposará- Por isso vem dessa y linha de reposará Davi. sobre él es virtud de Jehová. Diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Y de o Espírito de inteligencia, sabedoria espíritu de e de consejo entendimento, y de poder, o Espírito de conselho e de conocimiento fortaleza, y o de Espírito de temor conhecimento de Jehová. e de temor do Senhor. Todas esas cualidades Todas essas qualidades en el cumplimiento estarão de este no retorno cumprimento que sale, deste rebento que nace que sairá, nascerá del tronco de la raíz do tronco, de Isaí. da raiz, da linhagem de Jessé. Ya la primera parte se cumplió la primera venida de Cristo, la segunda se A cumplirá primeira parte já se cumpriu na primeira vinda de Cristo. E a segunda parte se cumprirá neste tempo final. y se reposará espíritu de conocimiento, de E sabiduría, repousará sobre ele o inteligência, espírito de conhecimento, de sabedoria, de entonces inteligência. viniendo Então, estará el vindo mensaje que nos dará el a conocimiento mensagem que nos dará o de conhecimento de toda esa manifestación toda de la essa gloria de Dios. manifestação da glória de Deus. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus O oídos. espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus la ouvidos. tierra con la Mas vara julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, igual que la espada que sale de su boca es la palabra. e a vara de sua boca é a palavra, semelhante à espada que sai da sua boca, que é a palavra. Porque a palavra do Senhor Penetra y discierne é mais aguda que toda a los espada de pensamientos dois y las fios, intenciones que discerne, del corazón. penetrando e discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Y herirá la tierra con la vara de su boca, E ferirá a terra com a vara da sua boca, matará e al com o impío, sopro dos seus lábios matará será o justicia ímpio. cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus E a impíos. justiça será o cinto dos seus Morará lombos, el lobo e a con el fidelidade o cinto dos cordero, seus y el rins. leopardo E morará com o o lobo com o cabrito cordeiro, se e o acostará. leopardo com o cabrito se El becerro deitará. y el león y la bestia E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado y un andarão niño los juntos, pastoreará. e um menino pequeno os guiará. Y la osa A vaca pascerá. e a ursa pastarão Sus juntas. crías serán Seus juntas, filhos se deitarão juntos. y el león E o como leão el buey comerá paja. comerá palha como o boi. O sea que ya no va a haber miedo al ver un león. Ou Ya la seja, dieta del león que não haverá medo ao se ver um leão. A dieta do leão também será y de mudada. seguro la dieta nuestra también
E com certeza a nossa dieta também, para esses corpos glorificados, que não necessitarão comer, mas se quiserem comer, poderão comer, porque Cristo já ressuscitado e glorificado, Ele comeu com seus discípulos um pedaço de peixe e um favo de mel também. De tal modo que os animais selvagens já não terão o espírito selvagem, não terão um espírito da quinta dimensão, mas um espírito da sexta dimensão. E vamos deixar isso quieto. E parece que Miguel quer um pouquinho mais. Então, quando o reverendo Lembrana foi até o paraíso, na sexta dimensão, ali ele encontrou o seu cavalo e também o seu cachorro, num corpo dessa dimensão. E quando vier para o milênio, poderá trazê-los, materializando-os aqui, num corpo físico. E é melhor ter um animalzinho com o espírito da sexta dimensão do que um animalzinho com o espírito da quinta dimensão. Porque no espírito da quinta dimensão, o inimigo tem controle sobre ele. E no da sexta dimensão, Adão tinha o controle sobre todos os animais. Houve uma grande mudança com a queda do ser humano, em tal grau que houve uma mudança de comando também. Ali foi um golpe de estado do inimigo em Adão, do inimigo por meio da serpente. Porém, não falaremos muito disso agora, mas um pouquinho é bom sabermos. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Já não haverá mais animais selvagens ou animais que se levantem um contra o outro, ou contra as crianças ou os maiores, ou os adultos. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora notaram algo aqui? Tudo isso que se passará está ligado a este renovo que nascerá, que surgirá de Jessé, que sairá de Jessé dessa linha. Esse é o Messias, aquele que trará a paz sobre o planeta Terra, para o ser humano, para os animais e para toda a natureza. Durante o milênio, os vulcões já estarão tranquilos, não estarão selvagens. O mar também estará tranquilo. E a terra estará cheia do conhecimento da glória do Senhor. Vimos como é que a mensagem que cobrirá toda a terra virá, se manifestará
e encherá a todos los seres humanos, a todos os seres humanos do conhecimento divino, a tal grau que encherá do conhecimento divino a todos aqueles que serão transformados, que receberão fé para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, para o qual Deus está preparando o seu povo para o maior evento que será realizado neste planeta Terra, e para o qual todos nós temos de estar preparados. E isso é algo individual. Portanto, estejamos preparados, cada um conhecendo, por meio do conhecimento da palavra, o que é correto para estarmos bem com Deus. Porque com quem desejamos estar bem é com Deus. Não importa o que as pessoas digam. O que importa é o que Deus diga. E nós o amamos. Queremos Deus. Amamos a Jesus Cristo. Sabemos que o corpo angelical de Deus é o anjo do pacto, que é Cristo no seu corpo angelical. O corpo angelical de Cristo. Essa é a imagem de Deus. E sabemos que o corpo físico de Deus é o corpo de Jesus Cristo. Portanto, quando as pessoas viam a Deus na forma teofânica angelical, no corpo espiritual, estavam vendo o corpo angelical de Cristo. Por isso Cristo dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. E como ele era? Estava no seu corpo angelical. E quando as pessoas, lá no milênio, virem Deus caminhando entre elas fisicamente, a quem estarão vendo? A Jesus Cristo. Tão simples assim. E quando nós estivermos vendo a todos os filhos e filhas de Deus, os descendentes de Deus, por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo, a quem nós estaremos vendo? Estaremos nos vendo uns aos outros. Nós desse tempo e também os de outras eras. Porque a posição de filhos, quem a tem são os crentes em Cristo que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa é a posição mais alta na família de Deus. Assim como a posição mais alta no reino é o rei e a rainha, e os filhos do rei e da rainha. Depois vem os outros, que são de outro nível. Portanto, o que é chamado de realeza é o rei, a rainha e os seus filhos. E por aí adiante, sua nora, seu genro, aí se apegam. E os filhos saem da realeza. Aquele que se case e que não era da realeza, por isso quase sempre evitam que se casem com alguém que não seja da realeza, para evitar problemas. Mas algumas vezes os adotavam. Eram adotados com todos os direitos, algumas vezes, outras com um pouquinho de direitos, nem tudo, ou não todos. Porém, os filhos que nascem, esses sim, esses pertencem à realeza. E os filhos da realeza do reino de Deus são os
descendentes por medio de la unión de Jesus Cristo, y Filho de Deus, Iglesia. por intermédio da união de Cristo com a sua igreja. Esos son hijos Esses são y hijas de Dios. os filhos e Por eso filhas son de llamados. Deus. Por isso é que são chamados. A los suyos vino y los suyos Veio no lo para o que era recibieron. seu, e os Mas a seus todos não o los que le receberam. recibieron, Mas a a los que todos creen en su quantos o nombre, receberam, les dio potestad de aos ser que creem no hechos seu nome, hijos de Dios, deu-lhes o poder de serem los feitos cuales filhos de no son Deus, engendrados, os quais de não sangre, ni de nasceram do carne, sangue, los cuales no son nem da engendrados vontade da de carne, sangre, ni de voluntad de carne, ni de nem voluntad da de varón, vontade do homem, sino de Dios. mas Son de Deus. engendrados de Dios. são gerados de Por medio Deus, del Espíritu Santo, por medio de Cristo por en el Espíritu intermédio Santo, do Espírito Santo, en esa relación por intermédio amorosa de Cristo em Espírito de Santo, Cristo con su nesta iglesia, relação amorosa de de la Cristo era. com a sua igreja, de era Ahí em estaba. era. Aí ele Y estava. también, si busca Romanos capítulo 8, verso E também, se 9, dice buscarem que na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo el que no 9, tiene el Espíritu de Dios, el tal no es de él. diz: quem não tem o Y Espírito de sigue ahí Deus, en esse mismo tal Romanos não é dele. capítulo 8, verso 14 en adelante, E na mesma carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, diz: donde nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos os que estos são son guiados pelo hijos de Espírito de Deus, esses são filhos de Pues no Deus. habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez Porque en não temor, recebestes o sino espírito que de habéis recibido el escravidão espíritu para de outra adopción, vez estardes em temor, mas recebestes qual o espírito de adoção de clamamos, filhos, Abba. pelo qual clamamos: Abba, Pai. Abba significa padre, Abba. Abba Padre. significa Pai. Abba, Por eso Pai. podemos decir, Padre, Por isso podemos nuestro que dizer: estás en los cielos. Pai nosso que estás nos El céus. Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Deus. O mesmo Espírito E se testifica com o nosso também espírito herdeiros. que somos filhos de Deus. Heredero de E Dios se y nós somos coherederos filhos, con somos Cristo logo Jesús, herdeiros con Cristo, e também Cristo herdeiros de padecemos Deus e juntamente co-herdeiros con de él, Cristo. para que Se é juntamente certo que con com él Ele padecemos, seamos para que com glorificados. Ele sejamos glorificados. Cuando tengamos el cuerpo nuevo, eso es la adopción. Quando La redención tivermos del o corpo cuerpo, dice novo, aquí essa mismo, será a adoção. A redenção do corpo que nos diz aqui. el capítulo, el verso A partir do versículo 21 en adelante dice, porque también la creación misma 21 em diante, es que diz: libertado de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. porque na esperança de que também a mesma Porque criatura sabemos será que toda la libertada creación da gime a una servidão, y a una está da con dolor de corrupção parto para a liberdade hasta dos ahora. filhos de Deus. Y no solamente Porque ella, sabemos sino que toda a también, criação geme sino e que está también, juntamente com dores de sino parto até agora. que E también não só ela, nosotros mas nós mesmos, mismos, que temos que as tenemos primícias do Espírito, primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros nós mismos, também gememos em nós esperando la mesmos, adopción, la esperando a redención adoção, a saber, del cuerpo. a redenção La do redención nosso del cuerpo, corpo. la adopción es la transformación. A redenção do corpo será a en donde adoção, físicamente a nossa estaremos transformação, adoptados quando fisicamente estaremos como hijos e hijas de adotados Dios, como un filhos e cuerpo filhas de Deus, com um dado por corpo Dios, dado creado por Dios. por Deus, criado por Deus. Porque la adopción física Porque a adoção todavía no la física, tenemos. nós temos a ainda não a espiritual. temos. Já temos a adoção espiritual Su espíritu quando Ele nos deu ahora nos dará do seu Espírito. un cuerpo como el Então suyo, nos dará y um entonces corpo igual ao seu. ya Já então físicamente estaremos fisicamente como filhos todas las riquezas, toda la para herencia, desfrutarmos de todas as riquezas, como heredero de Dios toda a y herança de coherederos Deus, con como Cristo herdeiro Jesús, de Señor Deus e nuestro. co-herdeiros A todo lo que com Jesucristo, Cristo Hijo de Dios, Jesus, es o nosso heredero. Senhor. De Nosotros tudo que somos Jesus Cristo, o Filho de Deus, é herdeiro, coherdeiros con nós também somos co-herdeiros com Ele. todo esto Tudo isso será será abierto aberto a la humanidad. Y así para la a tierra será llena humanidade. del conocimiento E assim a de terra la será gloria del cheia Señor do y de las conhecimento aguas
da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E isto será realizado com uma mensagem que cobrirá toda a terra, como para a salvação, para que as pessoas escutem, creiam e se convertam a Cristo. Esteve sendo feito com uma mensagem, com a mensagem do Evangelho da Graça, que enche do conhecimento do programa de redenção ao ser humano, para que o ser humano saiba que há uma oportunidade de se viver eternamente. E essa oportunidade, a pessoa a tem quando ela escuta a pregação do Evangelho de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, mas que a fé de Cristo nasceu na sua alma, pode recebê-lo como seu Salvador, que é o desejo de sua alma, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. Deus tem muitas pessoas na América do Norte, em Porto Rico, em todo o Caribe, em todas as nações, em toda a América Latina, em todas as nações, está chamando-as neste tempo para completar a sua igreja, pois estas pessoas estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu e não podem ser apagados desse lugar. Esse é um lugar onde estão aquelas pessoas que jamais poderão se perder. E nós queremos que elas cheguem tendo essa fé real nos seus corações. E se hoje ouves a sua voz, não endureças o seu coração. Assim a Escritura diz. E essas palavras são importantes. Algumas pessoas esperam ficar num hospital com algum problema para então buscarem Deus, quando podem buscá-lo, estando com boa saúde e estando sem problemas. Se diz que o homem não busca a Deus, mas Deus busca o homem, busca ao ser humano. E para isso está a pregação do Evangelho, e isto é Deus buscando o ser humano. O próprio Cristo disse: eu também tenho outras ovelhas que também devo trazê-las. Elas ouvirão a minha voz. Viram? Cristo em Espírito Santo, buscando essas ovelhas que o Pai lhe deu, para que lhes dê a vida eterna. Elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O pastor é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. E quem são as ovelhas? Somos todos nós. Por isso, ele compara os crentes com ovelhas que escutam a sua voz, porque ele é o bom pastor. E ele, como ovelha também, escutou a voz do Pai, que o guiava, que o pastoreava. E ele foi obediente em tudo. E assim ele também espera que nós sejamos obedientes a Cristo,
o bom pastor. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo nosso Salvador. E vocês também nas demais nações podem continuar vindo. Vamos ficar todos em pé nas outras nações também, para a oração por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Com as nossas mãos levantadas para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu venho a ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino e que lhes dês a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda, como o Cristo, o Messias. Creio no teu nome, como o único nome debaixo do céu que foi dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vocês me dirão, eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível, porque ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Pelo qual você me diz, eu criei, eu quero ser salvo e quero ser batizado na água no nome do Senhor. O batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas que o recebem como seu único e suficiente Salvador. E quando João estava batizando lá no Rio Jordão, Jesus Cristo chegou, entrou na fila das pessoas para serem batizadas. E quando chegou a sua vez, João lhe disse, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? João primeiramente não sabia quem seria o Messias, porque numa ocasião ele disse, eu não o conhecia, e tampouco vocês o conhecem. Mas quando o viu, então ele se deu conta de que era um familiar seu terrenalmente, porque era filho de Maria, e Maria era prima da mãe de João Batista, Isabel. Como que ficou em família o precursor e o precursado. E não se sabe que muitas coisas João conhecia de Jesus quando eram criados e que não foram escritas. Porém, o que Isabel podia ter escrito,
ou podia ter revelado, ou a Virgem Maria. Essa deu muitas coisas a conhecer. Senão, não se saberia, não se conheceria a história de Jesus. Não se saberia a história do anjo Gabriel aparecendo para Zacarias e para a Virgem Maria. E quando disse a Jesus que veio a ele para que o batizasse, como estava batizando a todas as demais pessoas, João lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Recordem que João Batista era filho de um sacerdote, e Jesus lhe disse: nos convém cumprir toda a justiça. E então, já deixou de discutir e o batizou. E o Espírito Santo descendo sobre Jesus. João, atrasando ou não querendo batizá-lo, estava impedindo que o Espírito Santo viesse sobre essa pessoa. Por isso é que quando a pessoa escuta a pregação do Evangelho de Cristo, crê e o recebe, o mais depressa possível deseja ser batizado, para que o Espírito de Deus venha sobre ela, produza nela o novo nascimento e assim nasça da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. Se Jesus teve necessidade de ser batizado, muito mais nós. No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Aí temos a tipologia, o simbolismo do batismo na água. Quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. Depois, quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida. Para uma nova vida com Deus, como um filho ou uma filha de Deus, no reino de Cristo. E assim, a pessoa é tirada do reino das trevas e levada ao reino de luz, ao reino de Cristo. E fica assentada em lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo. Produz um novo nascimento em vocês. Em vocês que estão presentes aqui em Miami, Flórida, e em todas as demais nações. Que Cristo produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de nosso Salvador, Jesus Cristo, onde iremos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deixo ao ministro correspondente daqui e deixo em cada país o ministro correspondente para que lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus lhes abençoe e guarde a todos.